Bom dia, galerinha do segundo ano. Então, mais uma semaninha começando. Hoje, então, dia 5 de outubro. Queridos, mês 10, hein? Então, praticamente aí 2 meses e 25 dias, né? 3 meses que seja, né? Pra gente fechar o ano, tá? Mas vamos aguentar firme, gente. Foi um ano atípico para todo mundo, mas aguenta firme aí, tá ok? Que a gente vai aqui fazer a nossa parte, você vai fazer a sua e logo, logo tudo isso vai acabar, beleza? Vamos continuar aí agindo e exercendo a nossa fé nesse período, tá bom? Meu amigo, nós vamos dar continuidade então à Química Orgânica. Lembre-se que segunda-feira a nossa aulinha de Química Orgânica. Na última aula de Química Orgânica, na segunda-feira passada, a gente começou a discutir as chamadas funções orgânicas. E a primeira função que a gente começou a aprender foi a função hidrocarboneto. E eu falei para vocês que os hidrocarbonetos eles são aqui o grupo com o maior número de substâncias, é a função aqui maior que a gente vai estudar, quando eu falo maior em número de substâncias, tanto que existem vários tipos de hidrocarbonetos. Vocês aqui ouviram eu falar na última videoaula que, gente, os hidrocarbonetos, é tão grande o número que existe deles, que foi preciso organizá-los em 7 tipos ou 7 subgrupos, tá ok? Principal fonte de hidrocarbonetos, ou seja, aonde que a gente consegue encontrar com mais facilidade hidrocarbonetos? No petróleo, beleza? Então, amigão, lembre-se, na última videoaula postada, quem assistiu vai lembrar que a gente aprendeu aqui os alcanos e os alcenos, beleza? Tá? Então, eu vou continuar com você aqui, vendo aqui os alcinos hoje. Então, ó, nós vimos os 2 primeiros tipos de hidrocarbonetos, os alcanos e os alcenos. Hoje nós vamos ver mais 2, que são os alcinos e os alcadienos. Então vamos prestar muita atenção, tá? Gente, vou virar a câmera, então aguente um pouquinho aí que a gente já continua com o nosso bate-papo aqui, tá ok? Beleza? Só vou virar a câmera aqui, gente. Então, beleza, meu amigo. Então, agora, ó, voltando para o nosso bate-papo aqui, então, inicial. Então, lembre-se que a gente está aqui, gente, num momento onde estamos estudando as chamadas funções orgânicas. E, como eu já disse no vídeo de apresentação, né, gente? Então, no nosso primeiro momento ali, estamos estudando as funções orgânicas, que é o estudo das substâncias orgânicas. E a primeira função orgânica que a gente está estudando são os hidrocarbonetos. Vamos lembrar? O que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que apresentam somente carbono e hidrogênio na cadeia. Esta é a condição para ser um hidrocarboneto, apresentar somente carbono e hidrogênios na cadeia. Só lembrando que o primeiro grupo de hidrocarbonetos que a gente estudou foi o grupo dos alcanos, depois chamei de item B o grupo dos alcenos. E agora a gente vai estudar o terceiro grupo de hidrocarbonetos, que são aqui os alcinos. São aqui os alcinos. Então preste bem atenção. Meu amigo, hidrocarbonetos de cadeia aberta começa com al. O prefixo ó, al vai significar cadeia aberta aqui para esses primeiros hidrocarbonetos. Só que agora vamos lembrar de um outro detalhe. Este infixo, aquilo que vai no meio do nome, an, significa hidrocarbonetos de cadeia aberta e que apresentam ligações simples. Esse infixo em vem de ligação dupla. E agora esse infixo in vem de ligação tripla, tá ok? Então, gente, só lembrando que an é ligação simples, tá ok? Em é ligação o quê? Dupla. E in é ligação o quê, gente? Tripla, é ligação tripla, tá ok? Então, gente, vamos lá. O que são alcinos? Só para a gente recordar aqui bem rapidinho. São hidrocarbonetos. A vogal O significa hidrocarbonetos. Então, os alcinos são hidrocarbonetos. O prefixo al significa cadeia aberta, tá ok? Ó, cadeia aberta. Então, são hidrocarbonetos de cadeia aberta. E esse infixo in, isso aqui que aparece no meio do nome, significa somente uma ligação tripla.
Então, somente uma ligação tripla, tá ok? Então, alcinos, hidrocarbonetos de cadeia aberta e que apresentam somente uma ligação tripla. Então, vamos colocar aqui exemplos de alcino, gente. Então, vai guardando, ó. An simples em dupla, em tripla. É a famosa regrinha do an em in. Olha só, vou colocar um primeiro exemplo aqui de alcino. Então, olha só, por que isso daqui é um alcino? Primeiro que só tem carbono e hidrogênio. A cadeia é aberta e entre os carbonos você encontra uma ligação tripla, tá ok? Então, agora, se você olhar para isso aqui, também você dirá que isso aqui é um alcino. Por quê, gente? Porque a cadeia é aqui aberta, tudo bem? E entre os carbonos você encontra somente uma ligação tripla, certo? Mas, meu amigo, agora eu vou, então, olha só, colocar um segundo exemplo de alcino para você, que vai ser um pouquinho maior do que esse, ok? Então, o segundo exemplo de alcino vai ser esse daqui, ó. Você vai olhar agora para essa cadeia e vai perceber que ela obedece às 3 condições para ser alcino. Hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio na cadeia. A cadeia é aberta e entre os carbonos, somente uma ligação tripla. Agora, amigão, veja só, quando o alcino ele tem 4 carbonos, então olhe só o que vai acontecer. A partir do momento que o alcino começa a ter 4 carbonos, ok? Nós vamos perceber que a ligação tripla ela pode aparecer aqui em 2 posições diferentes, tá ok? Ela pode aparecer em 2 posições diferentes. Veja, aqui, a tripla, uma delas aqui, está no primeiro carbono. E agora eu posso colocar aqui a tripla, tá? Como o primeiro carbono aqui também, beleza? Então veja, ó, primeiro carbono é esse ou esse, tá ok? Então agora olhe só o que vai acontecer, gente. Quando o alcino tem 4 carbonos ou mais, a ligação tripla pode aparecer no primeiro carbono, tá ok? Como é o caso desse aqui, certo? Lembrando que se a tripla aparecer aqui, também esse vai ser o carbono 1, primeiro carbono. E agora o segundo e último exemplo de alcino vai ser esse daqui. É quando a gente percebe que a tripla agora está no segundo carbono, certo? E quando a tripla está no segundo carbono, vai ser no segundo carbono, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá ok? Então eu vou dizer que a tripla aqui no carbono 1 e a tripla está aqui no carbono 2. Então, meu amigo, toda vez que houver aqui 4 carbonos na cadeia de um alcino, essa ligação tripla pode aparecer em 2 posições diferentes, assim como você viu para os alcenos. Agora, vamos para a regra de nomenclatura dos alcinos. Então, gente, como que nós vamos dar nome para um alcino? A nomenclatura é muito fácil e muito simples. É a mesma regra dos alcanos e dos alcenos, vai mudar apenas o que está no meio do nome. Então vai ser assim, nós vamos contar quantos carbonos tem na cadeia do alcino, tá ok? E vamos escolher um prefixo, que são sempre aqueles mesmos, met, et, prop, but, pent. Depois, nós vamos colocar in, para lembrar que vem de alcino, para lembrar que é ligação tripla, e por último o. Note, a nomenclatura dos alcanos é prefixo mais an mais o. Dos alcenos é prefixo mais em mais o. E dos alcinos vai ser prefixo mais in mais o. Então agora vamos aos nomes? Vamos lá? Vamos aos nomes então, gente. Esse daqui tem 2 carbonos, o nome é etino. Esse aqui é o etino. Só uma curiosidade, na verdade não é bem uma curiosidade, né? Hoje para você vai ser, mas no futuro você vai ter que saber de cor o nome dele, o nome popular dele. O etino, ele é chamado de acetileno. É o nome popular dele aqui, o nome comercial dele, tá? Ele é um gás usado como gás de solda, tá? Ou gás de maçarico. Agora, esse daqui, gente, como que vai ser o nome? São 3 carbonos, 1, 2, 3, então é prop, mais in, mais o. Esse aqui é o propino,
certo? E quando tem 4 carbonos, gente, olha só, o que a gente vai fazer? Então, agora, esse daqui, por exemplo, eu posso chamar de, olha só, 2-butino, but porque são 4 carbonos, e a ligação tripla está no carbono 2. Também posso chamá-lo aqui de butino, tá ok? Butino 2, certo? Ou, por último, posso chamar de but, tá ok? 2-ino, but 2-ino, tá ok? Tá aí, gente. E agora esse daqui vai ser, então, olha só, do mesmo jeito que o primeiro aqui que a gente deu o nome, ó. Deixa eu destacar aqui. Então, esse vai ser 1-butino, ou podemos chamar de butino 1. Ou, conforme a tendência atual, gente, podemos colocar assim, ó, but-1-ino, 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 tá ok? Beleza? Então, amigão, é dessa maneira que a gente trabalha com a nomenclatura de alcinos, certo? No nosso próximo encontro, a gente vai ver mais um grupo de hidrocarbonetos, que será aqui o grupo dos hidrocarbonetos aqui, chamados de alcadienos, tá ok? Ó, então, ó, nós vamos aqui trabalhar com o grupo de hidrocarbonetos chamados de alcadienos. O que eu quero destacar aqui para você, gente? São 7 grupos. Já cheguei aqui no quarto. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o quarto grupo. Mas perceba que os 4 primeiros, ó, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, tá? Alcadienos. O que esses 4 primeiros grupos têm em comum? Todos começam com o mesmo prefixo, al, tudo bem? Alcadienos, ok? Alcinos, alcenos e alcanos. Então, ó, al, tá? Então, ó, latiu aqui 4 vezes, ó, al. Latiu 4 vezes, né, brincando aqui, você vai lembrar de alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. São os 4 tipos de hidrocarbonetos de cadeia aberta. Por quê? Todos ali começam com al, que para os hidrocarbonetos vai significar cadeia aberta. Por enquanto, meu querido, vamos aqui esperar para mais algumas semanas para você começar a fazer exercício. Exercício de orgânica, por enquanto, gente, ainda está muito pouco conteúdo, né? Então, deixa volumar um pouquinho mais e a gente já começa a fazer exercício. Mas passe a limpo, refaça essa aula, né? Passe a limpo e à medida que eu perceber que já tem um volume bom de conteúdo passado para vocês, eu já começo a colocar listas de exercícios, tá bom? Então, meu amigo, uma ótima semana para vocês. Tudo de bom e nos vemos nas videoaulas de sexta-feira, tá ok? Grande abraço, tchau, tchau.